Dois novos ataques armados contra autocarro de passageiros fizeram neste domingo 28 um morto e 7 feridos graves nos distritos de Gondola e Nhamatanda, junto à N1, a principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique. Então, de repente, vimos tiros, sem perceber o que estava acontecendo mesmo. No primeiro ataque, no início da manhã, uma criança morreu e outros 4 adultos ficaram gravemente feridos durante um ataque armado contra um autocarro de passageiros numa aldeia a 5 km de Ijope, na província moçambicana de Manica. Já no início da tarde, um outro autocarro foi emboscado no rio Pungui, zona limítrofe entre os distritos de Namatanda e Corongosa, na província moçambicana de Sofala, provocando 3 feridos, todos adultos. Eu mesmo que estou a falar sobre sofrer, estava ao lado de uma criança que sofreu um tiro e uma outra criança que já perdeu a vida. E esses irmãos todos. Depois da Corongosa, afastamos um pouco, só ouvimos tiros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Mayra de La Salette e este é o Washington Fora de Horas, a partir dos estúdios improvisados que nós temos devido ao confinamento obrigatório imposto pelo coronavírus. E este vídeo é um dos momentos, uma das notícias que nós temos hoje em relação a Moçambique. Uma criança morreu e outros 4 adultos ficaram gravemente feridos durante um ataque armado contra um autocarro de passageiros no domingo, dia 28, como reportou o nosso correspondente, numa aldeia a 5 km de Inchope, junto à Estrada Nacional 1, província moçambicana de Manica. Entretanto, ainda em Moçambique, um grupo de insurgentes que reocupou no sábado, dia 27 de junho, a sede de Mocímboa da Praia, 3 meses depois de outra violenta invasão e captura da vila. No dia 27, este grupo raptou 8 raparigas, um comerciante e um líder religioso, relataram à VOA moradores. O ataque provocou a fuga de centenas de pessoas em barcos ou a pé e a intervenção de helicópteros sul-africanos. Este foi um fim de semana marcado em Moçambique por muita violência no norte e centro do país. Para mais detalhes sobre esta situação, vá a www.voaportugues.com/Moçambique para ir diretamente à página onde temos estas informações sobre Moçambique, sobre como foi este fim de semana marcado por ataques no centro e norte do país. E vamos continuar, vamos para as notícias agora de Angola. O julgamento de José Filomeno dos Santos, Zenu, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, e este julgamento, que é conjunto afeta José Filomeno dos Santos, Zenu, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe. O julgamento vai ser retomado terça-feira, dia 30, com as alegações das partes. A apresentação das alegações orais sobre a suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país estava inicialmente prevista para o dia 25 de março, mas foi adiada com a entrada em vigor do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. O advogado Sérgio Raimundo, defensor de Walter Filipe, afirmou à Voz da América que a defesa está convencida de que os 4 réus serão absolvidos porque, no seu entender, não ficou provado, e eu passo a citar, que o dinheiro foi encontrado na conta de nenhum deles, aliado ao facto de o ex-presidente da República ter assumido publicamente que mandou realizar a operação. Fim de citação. Aquele advogado revelou, entretanto, ter informações que indicam que o tribunal vai transferir a sessão para uma sala que, para a defesa, não permite o distanciamento social para o número de pessoas que habitualmente assiste às audiências. Sérgio Raimundo considera a decisão como sendo intencional e acusou o coletivo de juízes liderado por João Pitra de tentar evitar que mais gente, e eu passo a citar, venha a saber o que é que aconteceu durante as últimas sessões do mediático julgamento. Fim de citação. José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, Walter Filipe e Jorge Gaudenz Sebastião,
empresário, começaram a ser julgados pelo Tribunal Supremo a 9 de dezembro de 2019 pelos crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e burla por defraudação. Por sua vez, o antigo governador do BNA e então diretor do Departamento de Gestão de Reservas da mesma instituição, António Bula Manuel, respondem pelos crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais. O chamado caso 500 milhões remonta ao ano 2017, altura em que Jorge Gaudens Sebastião apresentou ao seu amigo de longa data José Filomeno dos Santos uma proposta de financiamento para a captação para o Estado angolano de 30 mil milhões de dólares. E antes de nós continuarmos, eu quero ver aqui quem é que já está ligado a nós, quem são os Washington foradenses que estão connosco. E já sabem que, para quem não esteja a olhar para um lado ou para o outro, eu ponho o meu telefone à frente e leio as mensagens aqui em frente. Corremos o risco de eu não encontrar todas as mensagens, mas, e por isso mesmo, peço desculpas. Entretanto, vamos lá ver quem é que está. Feitio Jorge está ligado a nós. O Léo também está ligado a nós. O Léo, nosso colega etíope que fala português, não é maravilhoso? E depois temos também Carlos Severino, bom dia desde Gravatá, Pernambuco, no Brasil. Mamadou Banquimon Jau, da Guiné-Bissau. Céu Grilo, Céu, que saudades da Céu. A Céu não faz ideia, mas tenho muitas saudades dela. Céu foi minha colega em Luanda. Portanto, peço desculpa aqui por este momento pessoal, mas fazia falta. Fincar Marques tem lágrimas aqui dos olhos, eu acho que é por causa do caso 500 milhões ou então por causa da questão do vídeo com que abrimos, que podem ver a reportagem completa na nossa página. É um vídeo sobre um dos ataques que aconteceu este fim de semana em Moçambique, neste caso foi em Manica. Há muito mais gente a entrar e eu fico muito, muito satisfeita pela companhia, pelo que, se vocês estão comigo, é porque querem saber das notícias. Vamos às notícias então, vamos lá ver quem é que está quais são as notícias a seguir que temos que ver. Muito bem, vamos continuar com Angola. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, disponibilizou mais de 9.600 caixas de suplementos nutricionais que vão beneficiar mais de 10 mil crianças angolanas menores de 5 anos de 4 províncias. As províncias são Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe, tudo no sul do país. Agora, em Moçambique, o governo anunciou um investimento de 480 milhões de meticais, 6,6 milhões de dólares, na aquisição de 26 pontes metálicas móveis para responder a eventuais cortes de estrada no país durante a próxima época chuvosa. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, citado hoje pelo Diário Notícias, acrescentou estar em curso um processo de levantamento dos troços considerados críticos no país e que poderão necessitar de alguma intervenção. Moçambique espera receber um financiamento do Banco Mundial para comprar outro lote de pontes em 2021. E antes de continuarmos, eu acredito que possa haver aqui muita gente que não viu esta reportagem que nós temos de Moçambique. Eu vou voltar a passar, é só um minuto, eu volto já.
E esta é a reportagem que nós temos completa no nosso website, também está disponível no nosso Facebook e no nosso YouTube. Basta escrever Voo Português no nosso YouTube, subscrever o canal para ter sempre as novidades, ter sempre aquela notificaçãozinha a dizer há um vídeo novo. Prometemos não ser muito chatos, temos 2, 3 reportagens que valem a pena ver todos os dias, portanto não vão ter muitas notificações. Vamos continuar com as notícias, vamos até a Guiné-Bissau. A sessão da Assembleia Nacional Popular, marcada para realizar-se a partir de hoje, depois de meses sem qualquer reunião dos deputados, ainda não começou, com a aparente ausência dos 47 deputados do PAIGC, que acusam o presidente Umaru Sissoko Embalo e o primeiro-ministro Nuno Nabian de terem contribuído para degradar o ambiente político com a imposição do terror no país. Numa carta enviada ao presidente do Parlamento na sexta-feira, o PAIGC disse que, e eu cito, deputados estão sendo impedidos de exercer a sua atividade política junto da sua bancada parlamentar, podendo eventualmente vir a participar na sessão plenária sob forte pressão psicológica, intimidação e coação. Fim de citação. Ontem o presidente Embalo demitiu 5 ministros, sendo 3 do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, o MADEM G15, e 2 do Partido da Renovação Social, o PRS, partidos que o apoiam, bem como o governo. Ainda na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República deve ouvir hoje 7 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, a quem notificou para prestarem esclarecimento sobre a reunião do órgão no passado dia 17, que terminou sem acordo com o abandono do vice-presidente Rui Nené, que dirige os trabalhos em virtude do presidente estar ausente há vários meses. 6 dos 7 juízes, agora convocados para comparecerem na Procuradoria, acusaram na altura o vice-presidente do órgão, Rui Nené, de ter inviabilizado a sessão ao recusar-se a prosseguir com os trabalhos por ter abandonado a sala da plenária. Vamos até Portugal, numa ligação com Cabo Verde. O Ministério Público do Porto, em Portugal, acusou de homicídio 7 dos 8 arguidos no caso Giovanni Rodrigues, enquanto o 8º elemento atribui o crime de favorecimento por alegadamente ter escondido a arma do crime. Foi hoje revelado. A acusação foi divulgada hoje pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto e consta de um despacho de 23 de junho do Ministério Público de Bragança, responsável pela investigação do caso que culminou na morte do estudante Giovanni Rodrigues em dezembro de 2019. O despacho do Ministério Público saiu meio ano depois dos factos e diz entender que estes suspeitos agrediram Giovanni e também os 3 amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na noite dos factos. Familiares e amigos do estudante universitário, que era músico e encontrava-se em Bragança apenas a estudar, porque tinha residência em Cabo Verde, classificam o crime de racismo. Vamos até aos Estados Unidos. O vice-presidente americano Mike Pence acusou os jovens de serem os responsáveis pelo aumento exponencial de casos do coronavírus nas últimas semanas, por, segundo ele, ignorarem as precauções para impedir a propagação da doença. Em entrevista ao popular programa de domingo da cadeia televisiva CBS, Face the Nation, Pence afirmou ser indiscutível que o aumento de testes nos Estados Unidos, com cerca de 500 mil por dia, contribuiu para a confirmação de muitos mais casos, mas sublinhou, e eu passo a citar, os americanos mais jovens reúnem-se sem ter em conta a orientação que demos a nível federal para todas as fases da reabertura da economia. Fim de citação. Flórida, Texas e Arizona, todos os governadores republicanos e que não declararam confinamento nos primeiros meses da pandemia, registaram juntos mais de 40 mil novos casos apenas na sexta-feira, dia 26, o mais alto num só dia em 6 meses. O vice-presidente dos Estados Unidos anunciou ter cancelado viagens em campanha para a Flórida e Arizona por precaução em virtude do aumento dos números de casos. No programa, afirmou que ele e o presidente Trump apoiam as medidas tomadas pelos governadores da Flórida e do Texas de voltar a fechar bares para impedir a aglomeração de pessoas que, segundo ele,
também não respeitam o distanciamento social nem a recomendação do uso de máscaras. Lembrar também que o próximo fim de semana, do 4 de julho, é o fim de semana da celebração da independência, é um fim de semana de muita festa, e a Flórida anunciou que vai encerrar as praias nesse fim de semana, o que deixou os residentes da Flórida bastante revoltados, insatisfeitos com a decisão, mas tudo exatamente por causa da propagação do coronavírus. Os Estados Unidos registram até esta manhã 2.549.000 casos e 125.803 mortes devido ao coronavírus. Antes de continuarmos, vale a pena outra vez dizer aqui os bons dias e as boas tardes aos nossos Washington foradenses, que são os espectadores do Washington fora de horas. Portanto, Sirion Fula, a partir de Luanda, temos aqui muita gente nova, muita gente que eu nunca li os nomes, portanto estou muito satisfeita que temos cada vez mais Washington foradenses a assistir o programa. Portanto, deixem-me continuar. Rafa Pungue, Gedson Castro está em São Tomé e Príncipe, Feitio Jorge de Luanda, o Rafa Pungue está no Canadá, Alberto Francisco está em Pemba, Moçambique, Celas Van Dize, se eu li bem, está no Bié, Mauro da Luz Paixão, Milton Cara, em Malange, Denise Alves, muito obrigada, Crisóstomo Pinto, diz-nos bom dia, Moisés Mateus Franklin, a partir de Angola, Hildo Daniel, em Lixinga, Sebastião Domingos Simão, a partir de Lisboa, Valentino Frederico Prata, a partir de Angola para Moçambique. Ok? Portanto, está em Angola ou está em Moçambique e vai para Angola, como é que é? Temos também Siervas de Maria, que gostaria de saber mais detalhes sobre a situação de Moçambique. Armindo Afonso está em Durban e Fídio Guida está na Guiné-Bissau. Joana Eurico, a nossa Joana, que costuma assistir-nos a partir de Londres. Pois bem, a questão em Moçambique são muitos detalhes, de facto, houve vários ataques este fim de semana e eu convido a visitarem a nossa página www.voaportugues.com/Moçambique para terem mais detalhes. E agora eu gostava aqui de vos mostrar algo que é um programa especial que a Voz da América está a preparar, já que falamos em Covid-19, e este programa vai estar no ar dia 3 de julho. Covid-19, caminhos futuros, como é que a Covid-19 está a mudar as nossas vidas? O que é que aprendemos? O que é que estamos a aprender com a Covid-19? Vamos ter este programa especial que conta também com a parceria da TV Zimbo, da TVM e da TCV. E falando em pandemia, a pandemia fez de facto com que as pessoas, as empresas nas mais diversas áreas se reinventassem, e a cultura, não é? Aquele filho pobre de quase todos os governos, é um dos setores que se pode dizer com quase toda a certeza que continua pobre, mas que foi dos que mais ofereceu durante esta pandemia, usando as novas tecnologias para concertos e exibições cinematográficas online, tudo online, os famosos lives,
visitas virtuais a museus, enfim, uma série de coisas. Future Now, Repensar a Cultura, é o projeto de Pedro Marcelino. E o Pedro Marcelino vai falar connosco já, portanto, ele já está pronto para falar connosco e explicar, Pedro, muito bom dia, em que é que consiste? Eu não te consigo ouvir. Não me consegues ouvir? Ok, agora sim. Pedro, explica-nos em que é que consiste este Repensar a Cultura, o Future Now, que a mim deixou-me bastante entusiasmada com o número de gente e de áreas da cultura que conseguiste juntar. Fala-nos disso, por favor. Bom dia, Mayra. Muito obrigado pelo convite para estar live com a VOA, parece que é a expressão agora. Antes de mais, dizer que é uma iniciativa não minha, mas de uma equipa de produtores culturais em Cabo Verde, espalhados pelo mundo inteiro, nomeadamente a Samira Pereira e o Ivan Santos, e que no último mês conseguiu montar, de facto, uma série de painéis que vão demorar 2 semanas. Temos 2 semanas de eventos. Começando hoje, com 130 oradores. Acabámos de terminar a nossa primeira sessão, que teve a abertura do Ministro da Cultura, Abrão Vicente, Cabo Verde, e a presença do antigo Ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, um representante da Unesco, uma antiga representante do Ministério da Cultura no Brasil, portanto, pessoas de peso, para de facto debater aquilo que a nossa cultura, onde a nossa cultura estava e aquilo que aconteceu à cultura durante a pandemia e onde vamos. Porque, na realidade, estamos a sentir a necessidade de reinventar o futuro da apenas em Cabo Verde, não apenas no mundo lusófono, a cultura está sob pressão. Como disseste no início, nós entendemos logo que a pandemia começou, que a cultura era um ponto fundamental para a nossa sobrevivência mental durante uma pandemia que foi uma coisa completamente nova para todos. Todos fizemos o uso da cultura. Os artistas foram os primeiros a ter que parar de trabalhar, mas foram também os primeiros a disponibilizar a sua arte, a sua produção, em muitos casos gratuitamente, para que as pessoas à volta do mundo tivessem algum conforto, tivessem alguma capacidade de se conectarem umas com as outras. Portanto, a cultura foi uma lifeline, no fundo, e penso que foi fundamental e demonstrou, de facto, a importância daquilo que é a cultura. O facto de ser a consciência moral, a consciência coletiva de todos nós, e de nos dar conteúdo, de nos dar valor, de nos ajudar a interpretar a sociedade e aquilo que está a passar à nossa volta. Foi por esse motivo que resolvemos fazer o Future Now. Pedro, sim, e faz todo o sentido, sem dúvida, porque precisamos dessa cura que a cultura consegue dar em momentos em que estamos todos confinados, mas como é que se juntam estas pessoas todas e o que é que as pessoas vão poder ver durante estas 2 semanas? Estas pessoas todas juntaram-se porque numa série de chamadas telefónicas entre estes membros do comitê organizador, que no início eram chamadas apenas para nós falarmos do nosso estado mental enquanto produtores, aquilo por que nós estávamos a passar. E em determinada chamada, há menos de um mês atrás, demos por nós a dizer, temos aqui uma ideia, e se nós fizéssemos isto? E recordo-me a Samira Pereira dizer, parece-me uma doideira, é impossível, nós precisamos de 8 meses para planear isto. E a minha resposta foi, precisamos, mas eu e tu conseguimos fazer. E pusemos esta equipa, somos 9 pessoas a trabalhar em 7 fusos horários, e em menos de um mês juntámos, através das redes que nós fomos construindo e das redes das nossas redes, juntámos de facto 130 pessoas de todo o mundo lusófono, de todo o mundo não lusófono, para debater realmente aquilo por que estamos a passar com uma perspectiva internacional. A nossa ideia foi sempre que fosse uma vertente Cabo Verde-ocêntrica, afrocêntrica, mas que trouxesse também a experiência internacional, porque se há coisa que nós descobrimos durante esta pandemia é o quão interdependentes todos nós estamos, o quão a cultura está tão interdependente, e essa interdependência básica, é biológica. Nós aprendemos nesta pandemia que é biológica. Nós estamos todos, independentemente de localidade, de raça, de fatores económicos, estamos todos
no fundo, sujeitos à pandemia, e, portanto, foi importante para nós ter essa vertente internacional, apesar de estarmos baseados em Cabo Verde. O outro fator importante foi que, nos últimos 3 meses, tem havido muitos debates no setor cultural e em setores, parte da cultura, filmes, música, em que tem havido white papers a debater o estado da cultura e o estado futuro da cultura. O que falhou foi ver white papers saídos de África e saídos do nosso contexto, ou seja, contribuir não para um debate interafricano, mas um debate global do que é no pós-pandemia. E, portanto, quisemos dar essa voz, e aí está o benefício do digital para um país como Cabo Verde, é a possibilidade de ter uma pegada muito maior. O que as pessoas vão poder ver nestas 2 semanas são 27 painéis a abranger praticamente todas as áreas culturais, obviamente que não todas, mas na segunda semana entramos muito nos setores. Temos um dia muito forte na segunda-feira que vem dedicado à música, no segundo dia música e cinema, e depois entramos na literatura, dança, teatro, artes visuais. No último dia do evento vamos ter um dia fortíssimo que fará muito sentido para as audiências americanas também, porque vai refletir na representação. É um dia inteiro muito transversal a todas as áreas culturais, falando na representação, falando no artivismo, na arte enquanto intervenção. Portanto, terminamos com essa declaração forte do que a arte deve ser para a sociedade. Esta primeira semana é uma semana mais estruturante, portanto, vamos falar do financiamento, educação artística e, no fundo, das bases daquilo que foi a experiência comum a todos os artistas e produtores culturais. Pedro, nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e eu agradeço-te muito pela disponibilidade, porque o programa já começou, o Future Now já é presente, portanto eu sei que estás a roubar tempo ao teu tempo, mas como realizador, como produtor, como uma pessoa super envolvida na arte, não é? O pós-pandemia, qual é a tua expectativa? Interessante, nós acabamos de ter essa conversa com pessoas muito mais inteligentes do que eu, Mário Lúcio e antigos ministros que tiveram declarações ótimas sobre isto. Eu posso dar uma chega. Vou primeiro fazer o plug e pedir às pessoas que seguissem as nossas redes, Instagram, Twitter e Facebook, Future Now CV. Podem conseguir todos os links relativos aí. Para mim, nós estamos no processo, de facto, de reinventar aquilo que fazemos e como fazemos. Não só a Covid-19, mas toda uma sequência de eventos que começou há cerca de um ano atrás e, se calhar, começou até com a eleição de Donald Trump há 3 anos atrás, com todos os protestos que, no fundo, começaram a aumentar até à explosão de há poucas semanas atrás com o Black Lives Matter. No fundo, estamos num momento que a mim me faz recordar os anos 60. Desde os anos 60, que a cultura não tinha a influência que tem neste momento. E penso que é essa a parte excitante onde estamos. A Covid-19 foi um catalisador para mudarmos muitas outras coisas. E muitos de nós que somos produtores culturais estamos a aproveitar este momento para, de facto, fazer essa refundação. Olha, muitos parabéns por isso, sucesso com o Future Now. A Voz da América já combinou aqui com o Pedro que vamos certamente publicar algumas, se não muitas das sessões que vão estar disponíveis na vossa página, para que as pessoas que não chegarem à vossa página cheguem a lá através de nós também. Neste catalisador da cultura, vamos trabalhar nisso. Boa continuação para ti, Pedro, e para todo o programa. Nós vamos continuar aqui com as notícias. Até já. Obrigado, até sempre. E era Pedro Marcelino, um dos responsáveis por este programa Future Now, a repensar a cultura, a repensar como esta Covid-19 alterou a nossa maneira de estar, de ser, de trabalhar. Estamos mesmo a chegar ao fim, vale a pena aqui dar só mais alguns títulos que marcam
o dia de hoje. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional revelou hoje previsões ainda piores sobre a evolução dos países africanos de língua portuguesa, agravando a recessão em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A exceção é Moçambique, que deverá crescer 1,2% este ano. De acordo com a atualização das previsões económicas para a África subsaariana, hoje divulgadas em Washington, Moçambique é o único país lusófono africano que deverá manter um crescimento positivo, mas ainda assim a expansão da atividade económica foi revista em baixa, de 2,2% para 1,4% este ano e de 4,7% para 4,2% em 2021. Segundo o FMI, em 2021, os países da língua oficial portuguesa, os países africanos de língua oficial portuguesa, terão crescimento, mas só em 2021. 2020 é negativo, à exceção de Moçambique. Estamos mesmo a chegar ao fim. Outros títulos de hoje, a sondagem indica que cidadãos apoiam a reforma constitucional do presidente Putin, na Rússia, e o Senegal. As autoridades mudaram o nome da praça na ilha de Gorée, que era a Praça Europa, para a Praça da Liberdade e Dignidade Humana. Foi o nosso Washington Fora de Horas de hoje, dia 29 de junho, aqui em Washington, D.C., a partir dos nossos estúdios improvisados devido ao confinamento imposto pelo coronavírus. Eu desejo a continuação de um ótimo dia, um melhor início de semana. Continuem connosco, continuem com a Voz da América. Washington Fora de Horas volta amanhã, todos os dias até sexta-feira, mas a atualização das notícias continua no digital, na rádio. Mantenham-se ligados a nós. Uma ótima continuação.